Senhor? Amém. Deus está aqui, oh aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Eterno Deus, nós estamos na Tua presença, nós estamos a Te buscar, nós queremos sentir Tua presença conosco em nossas vidas, Pai. Que Tu possa já estar visitando corações, preparando essa terra fértil dos irmãos que vieram com fome e sede de aprender da Tua palavra, de conhecer mais de Ti, Pai. Porque a Tua palavra é a nossa rocha, a Tua palavra é a nossa segurança, Pai. Vai já preparando cada coração, tornando-nos com o espírito desarmados, para aprender de Ti, para sermos renovados. Glória em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Nós estamos entrando na terceira mensagem a respeito da ascensão e da queda dos hebreus e também do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar muito de Jesus Cristo, a respeito de Jesus Cristo, e também nós vamos ver como ele faz um sermão que ele nos envolve tanto que quando eu estava lendo eu disse, poxa, como Jesus se preocupava com a gente. Jesus é o nosso melhor amigo. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só. Então, quando você realmente aceita e coloca Jesus como a sua referência, como o seu irmão mais velho, como aquele que só quer o bem para a sua vida, tantas coisas que você poderia fazer que ia trazer decepções, amarguras e tristeza para a sua vida, para a vida de esposa, para a vida de filhos, para a vida da mãe, você termina por não fazer. A questão não é você dizer que é cristão. A questão não é você estar visitando uma igreja. A verdadeira questão é nós termos intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque verdadeiramente o que vai fazer a gente mudar atitudes, modelo mental, pensamentos, maneiras, locais onde estamos, amizades e tudo mais, vai ser a nossa fidelidade ao que a gente aprende de Jesus. Mas isso é uma coisa que na nossa prosperidade espiritual é tão impactante que se você tiver 4 ou 5 anos dentro de uma igreja e você não estiver se esforçando para mortificar a maneira antiga de agir e fazer como Jesus está pedindo, não vai mudar nada na sua vida. Você vai viver aquele teatrinho. As pessoas veem você passando para a igreja, as pessoas podem até mudar a imagem que tem de você, mas você ainda não subiu para aquele patamar que é estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a minha oração desta noite é para que esse sentimento de dependência, de ter certeza que com Ele nós só obteremos o melhor, aquele desejo de fazermos conforme a vontade dEle e fazermos com prazer, com alegria. As pessoas têm a alegria de botar uma camisa de futebol, de ir a um campo de futebol, tantas coisas você faz por vontade, sem ninguém pedir. E você se sente diferente porque está fazendo aquilo. E que essa diferença
seja sentida também por nós quando estivermos fazendo para nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o fazer conforme Ele pediu não seja pesado para nós, mas seja assim um prazer. Amém? Nós vamos agora passar conhecendo e aprofundando mais sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou começar pelo ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa com o batismo e a tentação do deserto. Essa passagem, esse cenário bíblico tem uma coisa muito interessante, porque quem leva Jesus para o deserto para passar 40 dias de fome, sede e ser tentado pelo Satanás é o próprio Espírito Santo. Prestem atenção. O Espírito Santo é que leva Jesus. Então, às vezes Deus vai nos levar para situações difíceis para provar nossa fidelidade, nossa comunhão com Ele, para dar-nos uma oportunidade de buscá-lo mais. Amém? O ministério de Jesus Cristo começou com o seu batismo por João Batista, no Rio Jordão, onde o Espírito Santo desceu sobre ele e Deus o identificou como seu filho amado. Logo após esse batismo, Jesus passou 40 dias no deserto, onde foi tentado por Satanás, resistindo a todas as tentações. É importante demais nós nos fortalecermos na palavra, porque Jesus, todas as ofertas de Satanás, Jesus negou de aceitar, baseando-se na palavra de Deus. Amém? Depois que Jesus ele foi batizado e venceu, resistiu essas tentações de Satanás no deserto, ele começa o ministério dele de ensino e pregação. Então Jesus passava o tempo todo viajando Galiléia e outras regiões, ensinando e pregando o evangelho do reino de Deus. Ele pregava para cima, para o reino de Deus. Ele usou o que para pregar? Usou parábolas, histórias, porque a Bíblia tem muita narrativa, e sermões para transmitir sua mensagem. E a mensagem dele era coisa importante para nós. A mensagem de Jesus Cristo era sobre amor, sobre perdão, sobre arrependimento, amor, perdão, arrependimento e a chegada do reino de Deus. Jesus fez, ainda no seu ministério, muitos milagres e curas, realizou numerosos milagres. Depois, ele vai chamar os discípulos. Durante seu ministério, Jesus chamou 12 discípulos para serem seus seguidores e aprendizes mais próximos. Jesus também, na caminhada dele, ele passou por vários momentos difíceis, onde ele teve um confronto com os líderes religiosos. Jesus frequentemente entrava em conflito com esses líderes religiosos, que eram fariseus, escribas, devido a quê? As suas críticas à hipocrisia religiosa e à interpretação da lei judaica. A gente vê essa frase, hipocrisia religiosa. Aí você pode pensar que isso está longe da gente. Ou a hipocrisia religiosa, você pode pensar que está longe de você. Mas toda vez que nós sabemos como deveria ser feito e nós não fazemos, ou toda vez quando nós fazemos, mas fazemos para homens ver, nós estamos praticando a hipocrisia religiosa. Por isso, Jesus pede fidelidade e integridade para a gente fazer
para ele, como para ele, não como para homem. Amém? Glória a Deus. Depois, Jesus vai ter aquela passagem da transfiguração dele. Depois chega a última ceia. Aí vem a prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Depois a ressurreição e ascensão. Essa é a sequência do ministério de Jesus. Quais foram os principais milagres de Jesus? Em João, capítulo 2, de 1 a 11, Jesus transforma a água em vinho. Ele estava em casamento em Caná da Galileia. É o primeiro milagre que Jesus faz. Depois, em João 4, do versículo 46 a 50, Jesus curou o filho de um oficial que estava à beira da morte. Depois, em Marcos 2, versículos de 1 a 12, Jesus cura um homem paralítico. E esse homem, essa história é bem interessante, porque o homem não tinha como ir até Jesus. E Jesus estava fazendo um ensinamento e a casa estava com muitas pessoas. Mesmo se ele fosse caminhando normal, ia ser difícil para entrar. E aí os amigos, os apóstolos, colocaram um por cima do telhado. E isso nos alerta para nós estarmos fazendo um esforço possível para estar levando as pessoas a Deus. Amém? Jesus depois vai fazer a multiplicação dos pães e peixes. Isso ele faz em 2 momentos. Aí está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. Mas também tem Marcos, capítulo 6, versículo 30. Então tem 2 multiplicações de pães de Jesus, certo? Depois Jesus vai caminhar sobre a água. Em Mateus 14, 22 a 30. Jesus andou sobre as águas do mar da Galileia e surpreendeu os seus discípulos. Essa passagem, pessoal, é uma passagem muito poderosa para trazer esperança, como já foi dito para a gente hoje pelo pastor Júnior. Trazer esperança, nos renovar, porque os apóstolos, eles estavam apavorados com a força do vento, com a força do mar, com o desequilíbrio do barco, e eles estavam vendo a hora de sucumbir. E Jesus entra e acalma tudo para eles. Isso é uma coisa tão importante na nossa vida, porque hoje mesmo passei o dia todo a trabalhar, algumas coisas não saíram, não deram os resultados mais desejados por mim, mas eu tenho Jesus. Eu posso dormir de cabeça tranquila e descansar em Jesus Cristo, porque eu sei que Ele está no controle de tudo e não cai uma folha se não for da permissão dEle. Então nós, como cristãos, nós temos essa grande vantagem. Está difícil, está desafiador, você está perdendo o controle da situação, mas Jesus diz o que? Em Mateus 11, 28, vem a mim, tu que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e você encontrará alívio para sua alma e espírito. Depois, ainda contra essa ansiedade, essa angústia, essa coisa que nos desequilibra, em Filipenses 4:7, nós vamos aprender que Jesus pede para não andarmos ansiosos. Não andeis ansiosos. Então, que Ele nos ajude a estar vivendo o poder desses versículos. Depois Jesus vai lá em João 9 curar um cego de nascença. Depois em João 11, é importante saber isso, esse documento está lá no grupo da igreja, porque eu queria falar sobre uma passagem maravilhosa
demonstrando o poder de Jesus quando ele ressuscita Lázaro. Mas eu não lembro onde é que está essa passagem. Então, João, capítulo 11, do versículo 1, a partir do versículo 1, tá certo? Depois Jesus vai curar aquela mulher que sofria de hemorragia já há mais de 12 anos. Essa é outra passagem muito interessante para mim e para a tua vida, porque essa mulher, ela já havia investido todos os seus recursos em outras opções e outras estratégias que não em nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas famílias, quantas pessoas vêm empregando seus recursos, estratégias e diversas maneiras, diversas tentativas e não conseguem sucesso. E essa mulher, quando ela teve esse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi curada. Então que nós possamos aprender isto e buscar nosso Senhor Jesus Cristo com a fé e a confiança que para Ele não há impossível. Amém? Depois, em Marcos, capítulo 5, versículo 21, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Em Marcos 5, de 1 a 20, Jesus cura aquele possesso gadareno que estava cheio de espíritos maus. Depois Jesus vai curar um leproso em Mateus 8, de 1 a 4. E Jesus fez muitos outros milagres. Jesus cura a mulher encurvada que sofria de uma enfermidade por mais de 18 anos. E esse Jesus, do jeito que ele fazia naquela época, ele pode fazer agora na minha e na tua vida. Amém? Amém. Os principais sermões de Jesus. Muitas vezes você já passou tantas vezes ali pelos evangelhos, mas você não conhece em que ponto começa, em quais capítulos tem um sermão, alguma coisa específica que Jesus procurou fazer. Então, prestem atenção, irmãos, porque eu vou trazer para vocês os principais sermões de Jesus e o que foi que Jesus tratou nesses sermões. O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele está no livro de Mateus, do capítulo 5 a 7. Veja, você pode saber o que é o Sermão da Montanha e depois você escuta no rádio ou em qualquer lugar o Sermão do Monte. E você, não, eu sei o que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte eu não sei. É a mesma coisa. E está onde? Mateus, dos capítulos 5 ao capítulo 7. Esse sermão, Jesus vai estar mostrando sobre a ética do reino de Deus. Vai falar sobre as bem-aventuranças, sobre o amor ao inimigo, vai ensinar sobre a oração, sobre como jejuar, vai falar a respeito de julgamento, dos tesouros no céu e os alicerces sólidos para a nossa fé. Então, quer se fortalecer? Mateus, capítulo 5 ao 7, Jesus está ensinando tudo como nós deveríamos nos comportarmos como cristãos. Amém? Amém. Essa parte de amor ao inimigo, Jesus vai dizer: se tu amares a quem te ama, se tu amares o Deus, o que estarás fazendo demais? Isso todas as pessoas fazem. E aí ele vai pedir para amar e orar pelos inimigos. Na oração, ele vai dizer: entra no teu quarto e ora para o teu Pai que está no céu. Então, esse Sermão da Montanha, ele é um transformador de vida. Depois,
Jesus, nós lemos e ouvimos falar de muitas parábolas de Jesus, mas perguntar, as parábolas de Jesus, que elas estão geralmente juntinhas, mas elas estão aonde? As parábolas de Jesus, minha gente, ainda em Mateus 13, a partir de Mateus 13, ou no livro de Marcos, capítulo 4, ou de Lucas 8. Então, se eu quero aprender, se eu quero conhecer, se eu quero ler a sequência de parábolas de Jesus, eu posso ir em Mateus 13, amém? Ou Marcos 4, Lucas 8. Depois tem o sermão da missão, em Lucas 4, 16 a 30. E o tema desse sermão é o cumprimento das Escrituras e o ministério messiânico de Jesus. Vai ser abordado. Jesus, ele se identifica como o Messias prometido, mas ele é rejeitado em Nazaré. Depois nós vamos ter o sermão do adeus no livro de João, capítulos 14 a 17. Nesse, Jesus vai estar consolando e instruindo os discípulos antes da sua crucificação. Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, sobre a unidade dos discípulos, a oração e aquela promessa que ele disse que vai deixar o Consolador para nós. Amém? Tem ainda, já no finzinho da caminhada de Jesus, é o sermão do Monte das Oliveiras. Está lá em Mateus 24. Veio falar muito de Monte das Oliveiras. Existe um sermão do Monte das Oliveiras. Onde é que está isso? Lá em Mateus 24. E vai estar tratando de quê? Sinais dos tempos, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos e o julgamento das nações. Ok? E por fim vai ter o sermão da última ceia, em João 13 a 17. Jesus, ele vai falar, vai ter aquela passagem do lava-pés, onde é uma passagem fortíssima para ensinarmos a sermos humildes e colaborativos. Sermão da última ceia, João, capítulos 13 a 17. Vai falar sobre lava-pés, amor mútuo, promessa do Espírito Santo e a videira verdadeira, né, que é lá em João 15. Eu adoro esse capítulo da Bíblia, falando que Jesus é a videira verdadeira, que nós devemos estar atrelados a Ele. Amém? Sermão sobre o pão da vida, em João 6. Jesus, ele falando que é o pão da vida, naquela passagem também que ele vai estar alimentando os 5.000, e Jesus também como a vida eterna. Amém? Amém. Ainda aprendendo do nosso Jesus, quais foram os principais ensinamentos de Jesus? Vejam. Eu estou no segundo semestre, várias matérias já foram passadas para mim, e agora a minha instrutora, que Jesus era um instrutor daqueles discípulos, o líder religioso, o pastor, ele é um instrutor das ovelhas que o seguem, que procuram aprender de Deus através dele. Mas tudo aquilo que é ensinado, há uma expectativa que a pessoa aprenda, que a pessoa retenha aquilo e que aquilo possa mudar alguma coisa na pessoa. Porque senão aquele ensinamento fica perdido. Amém? Então, Jesus nesse momento, ele está, através da própria palavra dele, me usando para isso, deixando mais responsabilidades na minha e na tua vida. Porque Jesus, ele vai dizer: se eu não tivesse vindo aqui falado isso para vocês, vocês teriam desculpas. Mas vocês já sabem porque eu vim aqui e falei. Amém? Então, aqui nós vamos estar falando agora sobre os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos, eles devem ser aplicados em nossa vida. Quando nós sabemos de um ensinamento
Sabemos que Jesus falou que se nós estivermos no centro da palavra dele, tudo que nós pedirmos será feito. Então, nós deveríamos nos esforçar para estar no centro da vontade de Deus, fazendo conforme ele pede. Então agora, ele vai trazer para nós os ensinamentos dele e que a igreja não perca o foco para guardar, reter esse ensinamento, essa orientação de Jesus para praticar no dia a dia. Amém? Primeiro, Jesus vai pedir para amar a Deus e amar ao próximo. Em Mateus 22, de versículo 37 a 39. Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus com todo o seu coração, alma e mente. E o segundo é amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso daqui é uma coisa para você escutar e deixar do lado, esquecer? Não. Você tem que ter isso em mente. Jesus pediu e orientou que eu caminhasse desse jeito, amando a Deus e depois ao próximo como a mim mesmo. Depois, Jesus vai nos alertar para perdoarmos. Jesus ele enfatizou a importância de perdoar os outros, independente de quantas vezes seja, para que também possamos receber o perdão de Deus. Mateus 6, 14 e 15. Então, você está pedindo perdão a Deus, mas sendo que você não está perdoando alguém que te fez um mal, que te magoou. Então, a palavra de Deus vai dizer que nós devemos perdoar para que Ele também possa perdoar-nos. Então Jesus ensina sobre amor a Deus e ao próximo, perdão e humildade. Você já viu aquele cristão arrogante, se achando, olhando as pessoas de cima para baixo, querendo os melhores lugares em qualquer lugar que chegar? Ele é o verdadeiro porteiro do céu, melhor do que as outras pessoas. Tanto que se cruzar com você na rua, ele não fala. Eu já vivi esse cenário de pessoas de uma denominação passar e não falar com outra pessoa, sendo que todo mundo era cristão. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está pedindo para sermos humildes. Jesus ensinou a virtude da humildade, exortando seus seguidores a serem servos uns dos outros e a não se exaltarem. Que a Bíblia vai dizer que Deus, Ele se aborrece com as pessoas soberbas, mas que os humildes Ele vai exaltar. Amém? Glória a Deus. Amor, perdão, humildade, justiça e misericórdia. Misericórdia é uma coisa que é difícil para nós praticarmos, porque a gente só quer fazer as coisas para que a gente acha que merece. Mas Deus, mesmo a gente não merecendo, todos os dias Ele dá nova oportunidade para a gente. E Jesus exortou a busca da justiça e da misericórdia, indicando que aqueles que mostram misericórdia receberão misericórdia. Esse versículo ele está no Sermão do Monte, em Mateus capítulos 5 a 7, você vai encontrar Jesus ensinando, dizendo que os misericordiosos receberão misericórdia. Depois Jesus pede para nós não julgarmos um ao outro sem nos confrontarmos primeiro com Ele. Jesus adverte contra o julgamento precipitado dos outros, enfatizando que devemos remover o cisco de nossos próprios olhos antes de julgar uns aos outros. Então, eu tenho falhas, eu tenho erros, mas eu fico encontrando os erros dos irmãos, as falhas dos irmãos, para tirar o foco dele.
O pastor Júnior já falou disso aqui. Eu tenho meus erros, eu tenho minhas falhas, mas eu fico apontando o irmão, que aí as pessoas esquecem de mim e pensam que o errado é o irmão. Mas, como já foi dito hoje aqui, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Você está fazendo isto, está achando que está ficando bem, mas a palavra diz que Deus sonda corações. Então Ele está sabendo tudo que está se passando na nossa mente. Jesus, Ele ensina também a não retaliação. Ele ensinou a não resistir ao mal com violência, mas responder o mal com amor e paciência. De repente, você pode pensar um culto de ensinamento. Mas será que isso que você acabou de escutar, você vai já, a partir de quando sair daqui, já está usando? Não devolver mal por... E você quer pensar, será que eu estou no centro da vontade de Deus? Aí você pega os ensinamentos desse daqui e você vê se você está praticando. Porque se não tiver, você está dentro da igreja, mas a igreja não está em você, sendo a igreja de Jesus. Então, não há retaliação ainda em Mateus. Esse sermão de Mateus de 5 a 7, ele é maravilhoso, ensina muita coisa. Ele vai pedir e orientar para a gente ter fé e confiança em Deus. Em Mateus 6, 25 a 34. Ele encoraja a fé e a confiança em Deus, exortando seus seguidores a não se preocuparem com suas necessidades materiais. Amém? Glória a Deus. E agora, eu vou concluir com uma passagem bíblica que você vai sentir como se Jesus estivesse realmente falando a seu respeito, e você vai ver como ele já se preocupava conosco desde aquela época. Está no livro de João, no capítulo 17, a partir do versículo 1. João 17, 1. Faz parte de um sermão também isso aqui. Esse que é o sermão da despedida. Amém? Todos encontraram? Vejam que coisa linda vocês vão escutar agora. Jesus conversando com Deus, mas ele se referencia a mim e a você o tempo todo. Jesus diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Então a vida eterna é que a gente conheça Jesus, conheça Deus e reconheça Jesus como Filho de Deus. A quem enviaste? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isto daqui, se você estiver percebendo, ele está mostrando a divindade de Jesus Cristo. E está mostrando que antes que o mundo existisse, Jesus já era com Deus. Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha. Eu já tinha essa glória antes que o mundo existisse. Jesus é eterno. Jesus agora vai orar por nós e pelos discípulos. Eu revelei o teu nome àqueles do mundo que me deste.
Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que me deste, tudo que vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eu me vejo nesse grupo, viu? Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Amém, glória a Deus. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Você consegue se ver neste grupo? Consegue perceber que Jesus está falando sobre você? E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome. Jesus está pedindo o quê? Para proteger a mim e a você. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me desse, para que sejam um, assim como somos um. Jesus aqui está clamando pela nossa união. Enquanto eu estava com eles, eu os protegia e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas ainda enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Jesus, ele estava fazendo esse sermão de despedida, mas a preocupação dele só era com os apóstolos. Amém? Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo. E qual era o motivo que ele estava falando isso? Para que nós tenhamos a plenitude da alegria de Jesus. Amém? Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha, Pai, eu não rogo que os tirem do mundo, mas que os protejam do maligno. Veja o que Jesus, a preocupação de Jesus comigo e com você. Ele diz: ó Pai, eu não te peço que os tirem do mundo não, mas que os livrem do mal. Então Jesus, ele só quer o melhor para nós. E ele continua: eles não são do mundo, como eu também não sou. Aí vem o que Jesus vai pedir, só coisa boa para a gente. Santifica-os na verdade, que nós possamos ser santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, que é a palavra. Minha oração, ó Pai, não apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Percebe, irmão? Jesus, ele tem uma expectativa que eu, que você, que nós nos esforcemos para levar a palavra dele. E Jesus tem tanta confiança que a gente vai fazer, que ele diz: eu oro por aqueles que serão alcançados através da palavra dele. Então, se você não se esforça para levar a palavra de Deus,
você está quebrando essa expectativa de Jesus. Porque Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele já estava dizendo: Pai, ó, eu estou orando já por aqueles que vão ser alcançados. Como que esse povo vai ser alcançado? Através da palavra e da mensagem divina que eu e você vai levar. Então, nós precisamos sim ser ferramentas na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Jesus foi muito amoroso conosco nessa passagem, porque ele diz: ó, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, presta atenção à importância disso para mim e a tua vida. Jesus está dizendo: ó Pai, como tu estás em mim e eu em ti, nós somos uma dupla, unidos e fortes. Eu quero também que eles estejam em nós. Então Jesus está nos atraindo e nos chamando para Ele. Para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Estou me sentindo muito massa. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Vê o que Jesus está dizendo, e como ele é simples, né? Jesus está dizendo: ó, do jeito que tu me amaste, ama eles também, no meu padrão. No meu padrão. E aí, você sabendo de umas coisas dessas, você fica constrangido de fazer as coisas diferentes do que ele pede. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Está falando de mim e você, viu? Eu os fiz conhecer o teu nome, e ainda está fazendo através das escrituras, né? E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Veja a conversa que Jesus está tendo com o nosso Criador. Vejam como é lindo como ele termina. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Aí tem um objetivo para isso, a fim de que o amor que tens por mim, Deus tem amor por Jesus Cristo, porque ele diz: este é o meu filho em quem me comprazo, para que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém, glória a Deus. Jesus Cristo, ele quer estar em mim e em você. E os versículos bíblicos e ensinamentos são tão maravilhosos que em João 14 Jesus vai estar falando sobre isso também. Ele diz: aqueles que me obedecem são os que me amam, e eu terei o prazer de me revelar a eles. Mas poderoso ainda nesse cenário é que Jesus vai voltar a afirmar isto e vai dizer: aqueles que me amam são os que obedecem os meus mandamentos. E eu vou pegar na mão do meu Pai e a gente vem para junto neles fazer morar. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vale a pena ser nosso influenciador. Este vale a pena que nós sejamos seus seguidores. Amém?
que o nosso amor por nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa gratidão pelo que Ele conseguiu transformar em nossas vidas, e a gente possa estar orando para Ele estar alcançando outras pessoas das nossas famílias, vizinhos, colegas de trabalho, orando na surdina mesmo, não precisa eles saberem não, porque se foi bom para você, você deve desejar que outras pessoas sejam alcançadas também. E Jesus, Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. E eu e você que somos cristãos, qual o nosso papel? Nos esforçarmos para, através da palavra de Deus, levar a pessoas para que nós possamos buscar e salvar muitos que estão perdidos e sendo destruídos por esse mundo. Só quem experimentou e experimenta a palavra de Deus, a convivência com Jesus, é que sabe como é a diferença. A gente não pode nem julgar os que estão longe, os que estão fora, porque eles estão fora e eles não conseguem ter o prazer e passar pelo que nós estamos passando. Amém? Amém. Justo e eterno Deus, glorioso Pai, eu te agradeço, Pai, por ter inspirado homens através do Espírito Santo para deixar essas escrituras sagradas, ensinamentos com orientações, com mensagens tão lindas para nós, onde mesmo lendo você consegue perceber ternura, cuidado, carinho de nosso Senhor Jesus Cristo conosco. Ele já orava naquela época pedindo para tu livrar-nos do mal. Agora, Pai, visita cada coração aqui, Pai, porque a tua palavra, ela tem força assim, ela não volta vazia, ela transforma vidas, mas ela precisa ser levada em consideração. Ela precisa ser temida. Ela precisa que as pessoas considerem, valorizem e procurem pautar sua vida por esses ensinos tão maravilhosos. Humildade, carinho, compaixão, integridade, fidelidade, tantas coisas, Pai. Quantas famílias não estariam em sofrimento? Quantos filhos não estariam abandonados, vivendo sem a figura paterna? Quantas famílias não teriam sido destruídas se os homens aprendessem que lá em Hebreus capítulo 13 tu nos ensina para que o leito conjugal seja sem mácula, porque tu irás julgar os adúlteros. Então, as pessoas não conhecem da tua palavra e se entregam aos desejos da carne, e aí quantas crianças abandonadas, quantas esposas fazendo carreira solo, tendo que trabalhar, cuidar do filho, tirar tudo e não ter, quanta tristeza, quanta vida sem brilho. Mas a tua palavra diz que tu queres dar vida e vida em abundância. Mas o inimigo do homem, ele só veio para roubar, matar e destruir. Que o salário do pecado é a morte. Mas as pessoas preferem a porta larga, preferem evitar teus ensinamentos, porque confronta com o modelo, a maneira de vida deles. E aí eles têm o poder e a autoridade para isto, porque tu mesmo liberasse pelo livre-arbítrio. Mas as consequências na família, na vida dos filhos, muitos pais de família abandonada pensam que apenas entregar o dinheiro da mensalidade, da pensão alimentícia já resolve os problemas. Mas o coração e a mente dos filhos, a frustração de ter uma família destruída, e tudo isto porque apenas um versículo não foi observado: o leito conjugal.
sejam sem mácula. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Que todo Jesus, que o Espírito Santo nos dê força para aplicarmos, aprendermos, praticarmos e compartilharmos. Aprendermos, praticarmos e compartilharmos com o próximo. Aprendermos, praticarmos e compartilharmos com o próximo. E assim estarmos no centro da tua vontade. E eu tenho certeza que dessa maneira as bênçãos alcançarão nossas vidas. Em nome do teu filho Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Rei exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei com alegria. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Obrigado, Glória a Deus. Glória a Deus.